Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio. No programa Cultura e Movimento de hoje, a gente vai bater um papo sobre a economia das trocas informacionais. A gente sabe que a incorporação da tecnologia como força produtiva, a partir das chamadas revoluções técnico-científicas, e em particular, a partir da terceira revolução industrial e da quarta revolução industrial, esses processos colocaram a informação no centro da problemática econômica. A informação, sem sombra de dúvida, é hoje um dos principais ativos do capitalismo contemporâneo. Isso coloca para nós várias questões. Que tipo de trabalho produz a informação? De onde vem o valor que a informação incorpora? A informação é uma mercadoria, como qualquer outra, ou ela é um bem compartilhado? Qual é o papel das plataformas digitais no processo de valorização do capital? E por que os conglomerados financeiros, que são os donos dessas plataformas, estão hoje entre os mais ricos do planeta? Para tentar esclarecer essas e outras questões, eu trouxe aqui comigo o professor Marcos Dantas. O Marcos Dantas, pessoal, é professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, é doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ e professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da ECO UFRJ e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBCT, né? E as pesquisas dele se situam no campo da economia política, da informação, da comunicação e da cultura, com ênfase em internet, regulação entre meios de comunicação e acumulação capitalista e políticas regulatórias. O professor Dantas também é membro eleito do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Conselho de Administração do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Já integrou o Conselho de Administração e a diretoria do Centro Internacional Celso Furtado e exerceu os cargos de secretário de Educação à Distância do MEC e secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações. Ele integrou também o Conselho Consultivo da Anatel, entre outras funções públicas. É sócio da União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, a ULEPIC, da qual já foi presidente, sócio também da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, e da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom. O professor Marcos Dantas, pessoal, acaba de lançar, pela editora Boitempo, em parceria com a Denise Moura, a Gabriela Raulino e a Larissa Ormai, o livro O Valor da Informação, de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo e da internet. Um livro cuja orelha foi escrita por este que vos fala agora e, sem dúvida, é uma obra que vale muito a pena a gente fazer esse bate-papo aqui sobre ela para tentar esclarecer os principais pontos desse livro. Então, eu queria inicialmente, professor Marcos Dantas, dar as boas-vindas ao senhor aqui no nosso programa. Bom dia, Fábio. Bom dia, quem está nos escutando, quem vai nos escutar, porque no YouTube as coisas permanecem por muito tempo, né? É um grande prazer estar aqui nesse canal, que tem sido um canal importante de debate de questões atuais e de questões marxistas, né? Você tem trazido aqui, você está fazendo um belo trabalho, trazendo aqui para nós uma série de discussões de agendas contemporâneas, de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista marxista ou marxiano, né? Então, para mim, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui falando sobre o nosso livro, meu, da Denise, da Gabriela e da Larissa, que a Boitempo está, para nossa felicidade, colocando no mercado neste mês de julho. Valeu, professor. Olha, eu vou chamar aqui a vinheta do nosso programa e já a gente retorna, então, com esse bate-papo sobre a informação como principal ativo econômico no capitalismo contemporâneo.
Professor Marcos Dantas, como o senhor mesmo define no livro, a informação é uma riqueza intangível, que só existe como pura atividade ou, se nós quisermos, como pura relação sujeito-objeto. No entanto, Marx definiu a mercadoria como um objeto externo, né, que seria feito para atender necessidades que ele mesmo dizia que podem vir do estômago ou da fantasia. Mas ainda assim, ele próprio definiu como um objeto externo. Eu pergunto, a informação é uma mercadoria? Ou ela seria mais bem definida de uma outra maneira, talvez como um bem público? Essa é a pergunta central. E eu vou responder a sua pergunta absolutamente central, porque é por aí que a gente começa a entender a essência do nosso problema quando a gente quer entender o capitalismo contemporâneo. Né? A informação nem é uma mercadoria, em princípio, e nem é um bem compartilhado ou um bem público, em princípio. A informação é o próprio trabalho. Por quê? Porque todo ser vivo se relaciona com o seu ambiente, selecionando nesse ambiente, a partir das emanações energéticas e materiais, né? A partir do calor, a partir da luz, a partir do som, né? Seleciona aquilo que ele precisa para se manter como ser vivo. A informação é, assim, um processo, uma relação que o ser vivo mantém com o seu ambiente para resistir à entropia, ou à segunda lei da termodinâmica. Isso é o que estabelece a física, isso é o que estabelece a biologia, isso é o que estabelece a ciência. Okay? E isto só se dá através da ação. No momento em que eu estou, ou eu, ou uma abelha, ou um leão, né? Ou até a árvore, entende? Através dos meus órgãos de percepção de sentido, entende? Selecionando nessa grande variedade de cores, luzes, temperaturas, aquilo que eu preciso para me manter vivo enquanto alimento, por exemplo, enquanto reprodução, por exemplo. E quando eu venho para o ser humano, eu tenho que considerar toda a nossa dimensão cultural, né? Porque a gente, para se manter vivo, a gente é um ser técnico, isso aí está muito claro, por exemplo, no Álvaro Vieira Pinto, né? A tecnologia não é algo externo, você até usou uma expressão, força produtiva, terceira revolução. Não, a tecnologia é inerente ao ser humano, né? Nós sempre fomos tecnologia. Né? Então, porque isso é necessário à nossa sobrevivência como espécie. Né? Então, esse processo informacional é um processo de trabalho, é um processo no qual nós nos colocamos no nosso ambiente com determinado objetivo, com determinada finalidade. E esse nos colocar nos ambientes, mesmo se eu estiver parado, mas estou aqui com os olhos sintonizados em alguma coisa, eu já estou trabalhando. Entende? Até por isso que os nossos teóricos vão dizer, né, Lukács, Vieira Pinto, entende? O trabalho, e aí o trabalho humano, né, é a própria ontologia do ser social. Entende? E esse trabalho é trabalho informacional. Entende? Então, a informação, na verdade, num rigor teórico, num rigor científico, né, a informação é essa atividade, entende? Pela qual a gente realiza o nosso ser. Entende? Pela qual a gente realiza o nosso ser. E toda a história da humanidade sempre foi, às vezes eu brinco, nesse livro, uma hora qualquer eu fiz essa ironia, todas as sociedades humanas são sociedades da informação. Porque todas as sociedades humanas organizam a sua maneira de viver, e nesse organizar a sua maneira de viver está exatamente efetuando algum tipo de processo informacional, com a natureza, com os outros seres humanos, com a sua vida comunitária, o que seja, que é a cultura.
Entende? Então, para começar, daí que vem o problema, né? Porque o capitalismo, nesse processo, você perguntou sobre a mercadoria, todas as sociedades humanas, né? Sobretudo as sociedades de classe, seja escravo, seja servo, seja o próprio capitalismo, né? Produz um objeto externo para a nossa sobrevivência. Né? Você planta o trigo, você constrói móveis, fabrica roupas, entende? Esse objeto externo normalmente é apropriado pelo detentor dos recursos, pela classe dominante, tá? Que com isso ela exerce o seu poder. Entende? O capitalismo se caracteriza em relação às outras sociedades porque esse objeto externo, como na definição de Marx, é a chamada mercadoria. Só que o próprio processo de evolução do capitalismo, e a gente vai poder discutir isso, espero, ao longo da nossa conversa, e como a gente coloca no nosso livro, o próprio processo de evolução do capitalismo foi levando a uma sociedade como a gente vive hoje, que o trabalho de produção da mercadoria é quase todo hoje feito por máquinas. E aí o trabalho humano se afasta dessa produção material direta e vai para outras dimensões. E o capitalismo hoje está precisando se apropriar do próprio trabalho, não é mais da mercadoria, não é mais do objeto externo. Daí que a gente então fala, a informação, em princípio, ela não pode ser mercadoria. Agora, o capital tenta criar formas de transformar isso em mercadoria. Né? E quando eu digo que não pode, para concluir essa tua resposta, quando eu digo que não pode ser transformado em mercadoria, isso não é invenção minha, não. Isso está lá no Norberto Vini. Isso está lá no Kenneth Arrow, que é um economista neoclássico, que escreveu nos anos 60, dizendo: pô, peraí, a informação, pelas suas características, não pode ser transformada em mercadoria. Né? Depois, alguém teve: não, peraí, nós temos que dar um jeito de transformar isso em mercadoria, porque senão isso não é capitalismo. Né? Que é a discussão que a gente faz no nosso livro. Já fazendo uma ponte em relação a isso que o senhor está falando aí, já na orelha que eu tive a oportunidade de escrever para o livro, eu afirmei que a obra lança uma nova luz sobre a teoria marxista do valor-trabalho. E aí eu lembro, inclusive, que já o Walter Benjamin, ele tinha dito que o Marx, nos escritos econômicos dele, em particular no Capital, mas não só, ele soube conferir às suas investigações um valor de prognóstico, ou seja, ao analisar as relações fundamentais do sistema, ele conseguiu, eu não diria talvez prever, né, uma palavra talvez não adequada, mas sem dúvida que ele conseguiu vislumbrar, em traços gerais, as tendências futuras do sistema. E isso surge, claro, no livro que vocês escreveram, através da análise do conceito de General Intellect, que é um conceito que vem dos Grundrisse, né? Então eu pergunto para o senhor, como que esse conceito ajuda a gente a entender a realidade contemporânea da informação como ativo econômico? Sem dúvida. Sobretudo nos Grundrisse, que são rascunhos do Capital, né? E onde o Marx elabora a sua lógica, né? E faz muitos exercícios lógicos, né? Até alguns exercícios matemáticos para verificar onde é que aquilo tudo que ele estava pensando podia levar, né? Ele acaba concluindo, logicamente, né? Que se o capital tendia a transferir pela sua própria lógica interna, né? Os processos produtivos para a máquina, né? O produtor do conhecimento que estava objetivado nessa máquina, que era o trabalhador, ou era a sociedade, né? Iria cada vez mais ser deslocado para um outro tipo de atividade. Dentro daquela lógica da teoria do valor do Marx, esse deslocamento, ou seja, o fato de que cada vez mais a sociedade seria mobilizada para produzir conhecimento necessário a fabricar a máquina que fabricava os produtos. Né? Esse deslocamento, dentro daquela lógica que ele estava analisando, levaria à superação do capital. Né? Isso é o que ele estava pensando. Então, ele chamava isso de cérebro social geral, ou general intellect, que ele escreveu em... Os Grundrisse, ele mistura muito a língua, ele escreve em alemão, em inglês, em italiano, em francês. Né? Então, ele usou essa expressão general intellect
mas ele coloca ali em alemão, que está nas traduções em português, em espanhol também, né? Um cérebro social geral, um conhecimento social geral. Ou seja, cada vez mais a sociedade humana dedicar-se-ia a produzir conhecimento, a fazer arte, a fazer cultura, a fazer ciência, né? E não precisaria ficar ocupando parte do seu tempo na produção material direta. Essa era a ideia dele. E aí ele dizia: o capital não tem como sobreviver a isso, né? O fato, e é isso que a gente coloca no nosso livro, né, é que o capital sobreviveu. O Marx não tinha como, no século XIX, achar como que o capital vai sobreviver a isso. O capital sobreviveu, porque o capital desenvolveu formas, e aliás vem desenvolvendo desde o século XIX, de se apropriar, de privatizar o conhecimento social geral, que é através da propriedade intelectual, um assunto muito pouco discutido pelos marxistas, né? E, mais recentemente, através daquilo que os próprios empresários, eu li relatórios empresariais, etc., chamam de jardins murados, ou jardins cercados, ou seja, através do cercamento do conhecimento que se dá por estruturas tipo TV por assinatura, editoras, aparelhos que fazem com que você só pode acessar ao conhecimento que é social através pagando de alguma maneira, pagando de alguma maneira, né? Agora você deixa de ter livro, né? Como eu ainda tenho aqui algumas tantas dezenas ou centenas, passa a ter um aparelhinho chamado Kindle, né, ou outros do gênero, em que você não compra o livro. Você baixa o livro, mas aquele livro não é propriedade sua. Você não pode emprestar para o seu aluno, a não ser que você empreste a máquina junto. Entende? Eu empresto meus livros para meus alunos. Mas se eu pegar e baixar um da Amazon, eu não empresto mais. Entende? Eu não tenho mais essa propriedade, a propriedade é deles. Entende? Então, ele cerca esse conhecimento e, com isso, o capital continua acumulando. E continua acumulando em cima de quem? Em cima do nosso trabalho. Como mostra a Larissa no capítulo dela, como mostra a Gabriela no capítulo que ela assina, como mostra a Denise no capítulo que ela assina, em cima do nosso trabalho, em cima do trabalho da sociedade, porque o conhecimento não é privado, o conhecimento não é do Marcos Dantas. Né? Você pega lá, tem lá toda uma referência bibliográfica no final do livro, né? E a gente trabalha em cima de uma produção da sociedade, em cima também do que a gente verifica no trabalho, nas atividades sociais. Conhecimento é social, conhecimento é general intellect, entende? Só que esse conhecimento está sendo apropriado pelo capital em cima das nossas atividades, através de direito de propriedade intelectual e através dos cercamentos, desses novos cercamentos agora do conhecimento, não mais da terra, como era na época do Ricardo e do Marx. Professor, no tempo de Marx, a informação e a cultura ainda viviam, em larga medida, a salvo das emanações do mercado. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente, né, em que a cultura, a informação, as artes, elas se acham completamente sujeitadas, ou praticamente sujeitadas de forma completa, aos processos capitalistas de acumulação. O capital, para se apropriar da informação e da cultura, ele ensejou novos modelos de apropriação, como esses que o senhor acaba de citar aqui. Os direitos de propriedade intelectual, as licenças de acesso, que vocês analisam ricamente no livro, né, dizendo que esses modelos, na verdade, retomam antigas formas de apropriação econômica, como a renda diferencial da terra. Como definir essa semelhança entre direitos de propriedade intelectual e a renda da terra? Fábio, primeiro você vai me permitir corrigir um pouco aí do seu enunciado de Claro. pergunta, né? Como você colocou, informação e cultura viviam a salvo das emanações do mercado. Vamos matizar isso aí. O ser humano é cultura, né? Então, quando o capital começa a se desenvolver desde o século XVIII, esse capitalismo moderno, ele está se apropriando da cultura. Então, vamos saber distinguir, né? E está se apropriando da informação, porque, como eu disse, a informação é o trabalho humano. E o que o capital está se apropriando? Isso é muito claro no Marx. Entende? Ele não está se apropriando da força física do trabalhador, ele está se apropriando do conhecimento.
No século XVII, no século XVIII, quem detinha o conhecimento era o trabalhador. Era ele que sabia como fazer as coisas, por uma herança que vinha lá do artesanato, por uma herança que vinha lá do campesinato, né? Era um conhecimento empírico, muitas vezes, mas era ele que sabia como fazer as coisas. Ele era contratado pelo seu conhecimento, aquilo que o Marx vai chamar de trabalho concreto, valor de uso do trabalho, né? E aí era pago pelo seu tempo de cansaço, era pago pelo que ele precisava comer para se manter vivo, entende? Mas ele era comprado, adquirido pelo seu conhecimento, pela sua cultura, por tudo isso. Então, o que era mantido fora do mercado, desse mercado capitalista na época do Marx, era muito mais aquela chamada arte, cultura, alta cultura, artes, literatura, certas dimensões da cultura que eram apanágio das classes Aristocráticas, né? aristocráticas, exatamente. Isso estava fora do mercado, a pintura, né, a literatura, né, isso aí que estava fora do mercado, o lúdico, essas atividades, entende? Que o Marx não pensa o que ele está pensando na indústria, na fabricação, na fábrica, entende? É isso que o capital veio ampliando ao longo do século XX, quando ele cria toda uma indústria cultural em cima de novas tecnologias, né? O cinema não existiria se não tivesse um investimento na tecnologia do cinema, né? O rádio e televisão são investimentos na tecnologia do rádio e da televisão, né? Então ele cria novas indústrias, desde a indústria produtora do equipamento, né, até a sala de exibição, tudo isso é um novo processo, são novos processos industriais, são novos perfis de trabalho, que os marxistas praticamente não examinam, continuam naquela coisa da fábrica, da fábrica, da fábrica, e não vão examinar esses nossos perfis de trabalho, que é o que fez a economia política da comunicação e vem fazendo há mais de 30 anos, mas fica aquele núcleozinho ali fechado, e a gente não olha para essa economia política da comunicação como a real economia política do capitalismo neste final do século XX e início do século XXI. O capitalismo não está mais lá na fábrica, ele está aqui aí sim, nas artes, na cultura, no esporte, no futebol, entende? Na sociedade anônima futebolística que acabou de ser criada, entende? Aí você entra, o capital expandiu. Porque o capital está sempre expandindo. Ele está sempre precisando incorporar trabalho. Então, quando ele acabou com o trabalho na fábrica, como praticamente acabou, ele está criando trabalho em outras dimensões. E aí é isso que eu estava falando no início. Esse trabalho em outras dimensões já é um trabalho que ele tem que se apropriar do próprio trabalho. Qual é o valor que o jogador de futebol cria? Não é um valor externo, não é aquela definição do Marx, mercadoria ou objeto externo. Ele só tem valor quando ele está lá. Quando você está vibrando lá com os gols do Fred, ou eu estou vibrando lá com os gols do Pedro. Entende? E aí ele está faturando em cima disso. Mas está faturando em cima de quê? Em cima do atleta que está ali jogando, se movimentando, né? Está em cima do trabalho. Entende? E aí ele só pode apropriar isto, ele só pode apropriar o movimento, ele só pode apropriar a criatividade, né? Aí sim, cercando. Você só vai assistir isto se você pagar a assinatura de um canal. Você só vai assistir isso se você pagar a entrada do estádio. Tá bom, mas a entrada do estádio só cabe 60 mil. E ele quer transmitir isso para milhões, ele quer transmitir isso para você que está lá no Maranhão assistindo, que você não pode estar aqui no Rio de Janeiro, indo ao Maracanã para ver o Fred. Entende? Então ele põe num canal e você só vê se você pagar aquele canal. Entende? É isso que é o cercamento do conhecimento. É o cercamento do trabalho vivo. Né? Agora, Se tem toda uma cercavam as cadeia terras, né? produtiva. Lá nos primórdios, Lá né? no passado cercava a terra. Né? Hoje está cercando a informação. Né? O gol do Fred, o gol do Pedro é a informação que está sendo cercada. Entende? Então, é essa a lógica do capitalismo contemporâneo e a gente tem que encarar. Você me permite aqui, Fábio, hoje mesmo eu estou lendo uma matéria aqui no Globo, jornal O Globo. Câmara aprova texto da Lei Geral do Esporte. Matéria de meia página no Globo de hoje. Né? Então, tem aí uma Lei Geral do Esporte sendo aprovada na Câmara. Aí a matéria explica que essa lei, não sei o que tem. No final da matéria, no pé da matéria, aqui assim, né, tem críticas que são feitas por quem a essa nova lei? Né?
são feitas exatamente pelo presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, que diz, na elaboração da lei e votação da lei, os trabalhadores do esporte, ele não usa essa expressão, ele fala, os jogadores, os atletas e os técnicos não foram ouvidos. Fábio, quem representa os trabalhadores? Deveriam ser os comunistas, não? No entanto, esse tipo de debate não passa por nós. Entende? E é aí que está o debate que a gente tem que entrar hoje. Entende? E está lá o trabalhador do esporte. Olha, nós não fomos ouvidos na aprovação dessa lei. Nós fomos ouvidos, por acaso, na aprovação da lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol? É aí que está a discussão que a gente tem que entrar. Entende? E sem falar das plataformas que estão aí. E muitas vezes não são vistos como trabalhadores, né? Exatamente. São vistos como artistas. Como se o aquilo artista não é um fosse trabalhador. trabalho, como se aquilo fosse qualquer outra coisa. E aquilo, o artista é um trabalhador. Alguns Sim, ganham muito pois bem, é. mas eles ganham muito bem, mas continuam sendo trabalhadores. O empresário do artista ganha muito mais. A grande produtora industrial, o produtor do cinema, ganha muito mais. Entende? E aí tem toda uma lógica que a gente tenta explicar no nosso livro. Qual é a lógica de acumulação do capital nas condições agora que o capital vive no século XXI? Não é mais aquela lá do início do século XX, não. Professor, nosso tempo aqui é bastante curto. Eu vou já me encaminhar aqui para uma última pergunta, né? Que é a seguinte: no livro, vocês afirmam que atualmente o capital busca estender os limites naturais da jornada de trabalho. É algo, inclusive, que o senhor já comentou aqui mesmo ainda agora. Então, quer dizer, expandir os limites da jornada de trabalho para poder expandir possibilidades de extração de mais-valia. Para isso, o capitalismo vai se imiscuindo no tempo livre, nos espaços de fruição, e faz isso através da privatização maciça dos processos informacionais. Então, eu pergunto, qual é o papel das plataformas nesse processo? A pergunta é ótima e é central. Aliás, todas as suas perguntas são centrais. Primeiro, nós já estamos encerrando realmente, mas para entender o papel das plataformas, Fábio, e para dar uma resposta muito direta, correndo o risco de ser um tanto esquemático, às vezes até de ser mal entendido, né? É preciso ler o livro 2 do Capital. É preciso ler exatamente aonde o Marx discute as comunicações. Okay? E é preciso entender, de novo, não é o Marco Dantas, não, está lá no Marx, que transporte e comunicação produz valor. Não é trabalho improdutivo, é trabalho produtivo. Isso ele escreveu lá no tempo da ferrovia a vapor e do telégrafo. Agora, imagina depois com rádio, cinema, televisão e tudo mais que você tem no mundo de hoje. Entende? Então, está lá, está muito claro. E nós trabalhamos exatamente isso. Entende? As plataformas têm por grande objeto, isso é a essência das plataformas, entende? Acelerar a rotação do capital. Em vez de eu ter que, num sábado, que é o meu horário vago, ir lá na loja comprar alguma coisa que eu preciso, não. Eu aqui, na minha tela de computador, dou uns cliquezinhos e compro a coisa que eu preciso. Em segundos. Esse é o papel essencial, é acelerar a rotação do capital. O capital precisa acelerar sua rotação para se valorizar cada vez mais. A partir daí, cria-se toda uma economia baseada no dado pessoal. Para acelerar a rotação do capital, ela precisa conhecer o íntimo da minha vida, até a cor da cueca que eu uso. Entende? Então, ela vai transformar toda a sua atividade, o local onde você se encontra, o que você está falando, o que você está torcendo pelo time, ou está falando de político, a maior parte das pessoas fala do namorado, da namorada, da mulher, do marido, do gatinho, do cachorro, né, do restaurante que frequenta, essas coisas assim. Tudo que você faz se transforma em dado pessoal que é encaminhado para alguém que quer vender algo para você. Entende? E aí esse encaminhamento se dá numa velocidade que você, de repente, pelo seu computador, sem precisar sair de casa, sem precisar esperar o sábado de manhã, você ali já faz uma compra, o seu dinheiro já está rodando no mercado financeiro. Essa é a essência do processo da plataforma. Então, por isso,
o capital, com isso, consegue penetrar no seu cotidiano. Né? Tem até um livro muito interessante, né? Do Jonathan Crary, que é 24 por 7, 24 horas por 7 dias. Né? O capital se apropria do seu tempo 24 horas por 7 dias. Né? Ele está se apropriando, o seu tempo todo está a serviço dele. Entende? E aí, por isso que é uma questão muito polêmica hoje aí no campo da economia política da comunicação, mas nós sustentamos que o capital se expandiu para além da fábrica ou para além da agência bancária. Na agência bancária não tem mais ninguém, tem só o gerente, entende? Mas, em compensação, ele está ocupando o seu tempo e está te obrigando a ocupar o seu tempo. Você mesmo me perguntou aí por uma plataforma. Não, eu não uso. Tá bem, eu tenho uma certa vantagem de idade e de posição que me permite, eventualmente, fugir de certas coisas. Né? Eu só tenho uma rede social que eu gosto, as outras eu nunca vou. Mas é claro que toda a geração mais nova não pode fugir dessas plataformas, senão fica fora do mundo. Você é obrigado a passar a estar conectado nesse mundo. Quando você está obrigado, né, você já está fazendo uma atividade compulsória. Quando você está fazendo uma atividade compulsória, você já está trabalhando para alguém. Então, o que nós colocamos em suma é isso, que hoje as plataformas não só são são a fábrica têxtil do século XXI, aquilo que era a fábrica têxtil no século XIX, ou era a fábrica automobilística no século XX, hoje são as plataformas, entende? E com essa coisa maravilhosa, entre aspas, que ela pega o trabalho onde o trabalho estiver, naquele conceito de trabalho informacional que eu coloquei. Nós estamos sempre trabalhando. O trabalho é da essência, da ontologia do ser social. Entende? Só que esse trabalho, o capital vai lá e se apropria dele, das mais variadas formas. Né? E criou formas fantásticas. Aí. Você está botando aí sua foto do gatinho e a plataforma já está batendo palma. Pô, esse cara gosta de gatinho, vou mandar uma mensagem de uma loja de pet shop para ele comprar a coisa dele, né? E por aí vai. Entende? Então, o capital hoje está nos ocupando 24 horas por 7 dias. Esse livro é muito interessante. E pesquisa isso. Isso não é espontâneo, ele pesquisa isso. Esses caras sabem que você funciona, você se ativa ativando as dopaminas. Então, você fica super feliz porque dão lá uma curtida na sua mensagem. A sua dopamina fica alegre. Você começa a se viciar. Isso não sou eu que estou falando, já tem literatura sobre isso. Você se vicia naquele negócio. Entende? E aí você começa a fornecer mais o seu corpo, mais a sua subjetividade. O que o Marx falava lá atrás é que o capital se apropria da subjetividade do trabalhador. Ele está se apropriando das nossas subjetividades em cada momento que nós estamos na vida. E nós estamos, então, trabalhando para ele. E a plataforma, com isso, está colhendo esse mais valor e, por trás dela, quem banca? É o capital financeiro. Então, o capital financeiro pelas plataformas está colhendo todo esse mais-valor da sociedade. E aí você vê esses exemplos aí dessa turma que fica trilionária em 10 anos, em 15 anos. Né? E esses mercados de bolsa que giram do jeito que giram, né? Aparentemente à margem de qualquer coisa, estão produzindo o que não, estão girando em torno de um trabalho que a gente faz 24 horas por dia para eles. Professor Marcos Dantas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um ótimo bate-papo, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, seja aqui no programa, seja fora dele, de debater esses outros temas. Então, agradeço bastante. Eu que agradeço, Fábio, agradeço pela magnífica orelha que você escreveu para o nosso livro. Você captou muito bem a essência do livro, foi ótimo, realmente. Estou muito feliz de estar aqui participando com você desse debate. Agradeço também a Luísa, que ficou aí na nossa retaguarda, dando suporte, me mandando os recadinhos aqui do tempo que a gente tinha, fazendo o que é certo, correto. Né? E estou à disposição, não é? Em outra oportunidade, sempre que você quiser, a gente vamos conversar e vamos debater. A gente precisa debater essas condições contemporâneas do capitalismo e, sobretudo, eu acho que os jovens têm que debater, porque eles vão viver nesse mundo e os jovens comunistas deveriam estar atenados, devem estar atenados. Se a gente puder dar alguma contribuição para
modernização, atualização, né, do pensamento teórico, eu acho que a gente cumpriu a nossa tarefa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Com certeza isso está contribuindo bastante. E, pessoal, a gente então volta na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento. A TV Grabois e o programa Cultura e Movimento precisam da sua colaboração. Se você gosta do nosso trabalho, dê aquela força, curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.